Bom, as pesquisas indicam que o brasileiro médio é conservador, né? As opiniões sobre os temas mais complexos e polêmicos indicam que nós somos conservadores em geral. Mas a estrutura do Estado parece que não corresponde muito a isso, né? A estrutura e a atividade estatal. Como é que pode haver esse desajuste, hein? Bom, primeiro, essas pesquisas, quando você vai olhar as perguntas que eram feitas, basicamente essas perguntas focam em temas morais, aborto, drogas, etc, etc. A resposta a essas perguntas não define, as respostas não definem alguém como sendo conservador, baseado na nossa própria tradição conservadora do século XIX. Então, dimensões como o ceticismo político, como o organicismo, como uma perspectiva conservadora a respeito da liberdade, dos fenômenos sociais, da organização do Estado. Segurança Tudo pública. isso, segurança pública, tudo isso está completamente fora dessas pesquisas. Então, se você pegar um evangélico, você pegar um católico, você pegar alguém de uma religião cristã, elas, não sendo conservadoras, talvez tenham a mesma resposta. Eu acredito que tenham. Então você não consegue identificar, com base nessas perguntas, se alguém é conservador ou não. Porque alguém pode muito bem se declarar contra o aborto, contra isso, contra aquilo, etc, etc. E quando você vai perguntar a respeito de questões políticas, essa pessoa votaria num partido revolucionário, num partido socialista marxista, que destruiria todos aqueles valores ou princípios e elementos que constituiriam um pensamento conservador. Então, essas pesquisas não demonstram nada. Eu sei que a orientação dessas pesquisas foi no sentido de tentar identificar se o brasileiro era conservador ou não, mas as pessoas que fizeram essa pesquisa e formularam essas perguntas não sabem o que é o conservadorismo. Não sabem o conservadorismo estrangeiro, não sabem qual é o nosso conservadorismo, essa tradição. Portanto, não dá para basear essas respostas para afirmar que o brasileiro médio é conservador. Era preciso fazer um outro tipo de pesquisa, essa pesquisa não existe. Elas geraram uma falsa ideia, então, Completamente, completamente. E essas pesquisas foram apresentadas como sendo o retrato de que o brasileiro médio seria conservador, mas as pesquisas são inadequadas. Então, E você tem um palpite sobre esse assunto? Pela sua experiência, conhecimento? Isso é muito difícil, porque qualquer palpite, qualquer opinião que eu der, ela vai estar restrita, limitada ao meu microcosmo de convivência. O meu microcosmo de convivência é um microcosmo muito plural. Então, eu convivo com pessoas completamente diferentes, enfim, em termos sociais, em termos políticos, em termos econômicos, em termos de formação. Quer dizer, amigos que eu tenho de infância, amigos queridos que eu tenho de adolescência, até da vida adulta, amigos que moravam em periferia, em algumas periferias que eu morei, em lugares diferentes do Brasil, que são meus amigos até hoje, lugares que eu volto até hoje. Enfim, são pessoas de fora dessa minha realidade. Ao mesmo tempo, eu tenho amigos, colegas que são do mundo acadêmico, do mundo intelectual. Se eu tentasse coletar opiniões, né, desses microcosmos, desse grande microcosmo que eu convivo diariamente, eu não teria uma resposta para dar, porque, no fundo, até se eu localizar indivíduos diferentes nesses ambientes, são visões muito distintas. Então, eu não arriscaria. Seria preciso fazer uma pesquisa e até colocar questões assim que tornasse possível até apontar essas contradições que eu mencionei há pouco. Ou seja, se nas questões morais essas pessoas poderiam ser localizadas no campo conservador e não só, poderia ser localizado também no campo tradicionalista / reacionário. Então, nós não estamos falando só de uma dimensão conservadora no posicionamento moral. E, ao mesmo tempo, poderiam ser feitas perguntas nesse âmbito e também no âmbito político, para medir o grau de confiança nas instituições, o grau de confiança nos próprios políticos e a forma como entendem a política e essa relação do indivíduo com o poder. Eu não arriscaria uma resposta com base nessa pluralidade que eu vivo, né? Mas eu tenho certeza que essas pesquisas que tentaram ser feitas para demonstrar que o brasileiro médio é conservador, eu não acho que essas pesquisas mostrem isso, porque essas perguntas estão erradas.